Você deve medir essas coisas na sua empresa porque você precisa saber o que está acontecendo. Você precisa saber o que deveria estar acontecendo e não está. E você precisa saber o que precisa ser feito para você bater as suas metas, para você obter os seus resultados. Agora, existe uma forma de medir o resultado na empresa? Sim. Para você medir o resultado da empresa, você precisa acompanhar e monitorar cada detalhe do negócio da sua empresa. Esse processo, aparentemente complicado, é mais simples do que parece, mas requer o trabalho de acompanhar, o trabalho de monitorar de perto. E isso te permitirá saber os detalhes de cada número. Mas isso também nos leva a uma outra pergunta. Como saber se as metas estão sendo alcançadas? Qual o desempenho de todas as partes envolvidas? E como estão contribuindo e em que medida para alcançar o resultado esperado? Para você responder a essas perguntas, você precisa saber como medir os resultados na sua empresa. E para você medir os resultados na sua empresa, é preciso que sejam criados indicadores de desempenho. Quais são os indicadores básicos que uma pequena empresa deve observar? O primeiro indicador que uma empresa deve observar é o indicador financeiro. Como a gestão tem como premissa básica aumentar a receita e diminuir despesas, começaremos falando dos indicadores financeiros. E os indicadores financeiros dão exatamente ao empresário uma fotografia do seu negócio, onde ele pode saber o nível de endividamento que foi comprometido com a estrutura do negócio, os valores associados ao desempenho das atividades em si e o que isso traz para ele de retorno. Agora, existe algum critério para se criar indicadores financeiros? Sim, vários. A forma mais prática consiste em adotar uma sistemática de questionamento de cada custo e despesa que a empresa tiver e não liberar um único centavo sem que implique retorno de investimento. Agora, qual é o sinal mais evidente de que está havendo retorno? As empresas funcionam sob a perspectiva de aumentar receitas e reduzir custos. As receitas são decorrentes de se ter cliente. E isso nos leva para o próximo indicador, que é exatamente o indicador de clientes. Com o indicador de clientes, o empresário tem em mãos os elementos básicos para saber e para avaliar a satisfação dos seus clientes. Os indicadores possibilitam, em relação ao cliente, identificar o que mais gera insatisfação, medir a relação entre a performance e a expectativa, analisar a expectativa versus a performance para descobrir a causa da insatisfação, melhorar aos olhos do cliente, eliminando a causa, e controlar a manutenção da performance pós-melhora. Mas, se a satisfação do cliente é fundamental para o retorno do investimento, se gera receita, como aumentar a satisfação do cliente? É muito simples. Basta eliminar os focos de insatisfação. Mas como eliminar os focos de insatisfação do cliente? A única maneira de eliminar os focos de insatisfação do cliente é você medir a satisfação do seu funcionário. O funcionário insatisfeito, ele não encanta o cliente. Pelo contrário, ele espanta. Funcionário insatisfeito prejudica a relação com o cliente e as coisas começam a dar errado.
Mas existe uma maneira de aumentar a satisfação do cliente? Sim, existe. Eliminando os focos de insatisfação do funcionário. Agora, como fazer para eliminar os focos de insatisfação do funcionário? Você precisa ter os indicadores de desempenho dos funcionários. Mas isso não é o suficiente. O quadro que vocês estão vendo no slide mostra exatamente os itens que devem ser considerados para se avaliar o desempenho dos funcionários. Existe alguma medida que auxilia no controle de funcionários? Sim. Sendo que essas medidas elas precisam ser tomadas com certa antecedência. E eu gostaria de recomendar algumas. A primeira delas é que o empreendedor, o dono da empresa, ele deve obrigatoriamente, na medida do possível, selecionar os melhores para a sua empresa. É praticamente impossível ter um resultado bom, excelente, com uma equipe ruim. A segunda coisa que eu recomendo é que as ações sejam padronizadas. A terceira coisa é que haja um treinamento de acordo com o nível de envolvimento da pessoa na empresa. É preciso também haver definição de metas e regras claras de trabalho. É preciso que hajam as metas e os indicadores pelos quais esses funcionários sejam avaliados, e é preciso que essas avaliações sejam feitas periodicamente. O ideal é que, além disso, o funcionário ele tenha sob sua responsabilidade algumas tarefas através das quais ele será cobrado pelo não cumprimento delas. Mas, além disso, é necessário que o funcionário ele seja estimulado a crescer. A empresa ela deve oferecer o treinamento devido, mas ela não deve funcionar como um Senai. A pessoa tem que ter a capacidade de se virar sozinha. A melhor sugestão que já encontrei nesse sentido é a regra adotada pelo grupo Ambev. Eles dizem o seguinte: jogue sempre um osso maior do que a pessoa pode roer. Dê grandes desafios. E eu vejo nessa recomendação muita sabedoria. Porém, os funcionários não poderão ter um desempenho adequado se não houver uma sequência de atividades organizadas de forma adequada. E isso nos leva para o nosso último indicador, que é o indicador de processos. Os indicadores de processo, eles devem decorrer de um mapeamento de cada etapa na execução de uma tarefa ou procedimento. E eles possibilitam agir preventivamente em relação à situação e ajudam a identificar oportunidades de melhoria no próprio processo. A Fundação Nacional de Qualidade recomenda a utilização do fluxograma. O fluxograma é uma forma de representar graficamente as etapas de um processo e permite um entendimento detalhado de como o processo realmente funciona. Com os indicadores de processo, nós estamos chegando ao final da nossa palestra. Como disse, nosso intuito visava tão somente trazer algumas noções introdutórias para que o pequeno empresário saiba exatamente o que controlar na sua empresa. E apenas para ilustrar o que estamos falando até agora, colocamos um painel de controle da gestão para ajudar o empresário a visualizar como as coisas funcionam na sua empresa.